seja muito bem-vindo ao Giro. Esta semana continuamos por Penacova, o lugar que encanta pelas suas praias fluviais, ar fresco e puro e, claro, as tradições ancestrais que o mantêm tão vivo na memória daqueles que perduram no tempo. Banhado pelas águas do Rio Mondego, o concelho de Penacova localiza-se bem no centro de Portugal. No início do século XX, Penacova era um local de eleição para aqueles que ficariam conhecidos como os aristas. Pessoas que, atraídas pela qualidade do ar que ali se respirava, bem como pelas paisagens, permaneciam longas temporadas na vila. Este local beneficia de uma acessibilidade privilegiada, já que é rasgado por duas importantes vias rodoviárias que por si só proporcionam uma grande facilidade de acesso. Venha com o Giro descobrir os encantos de Penacova. A praia situa-se em pleno Rio Alva, já próximo da sua foz. De águas cristalinas e rodeada de verde luxuriante, a praia fluvial do Vimieiro proporciona a tranquilidade e descanso necessário. A praia fluvial do Vimieiro é outra excelente opção que Penacova lhe oferece para aproveitar os dias de sol que aqui fazem durante o verão. Para além disso, é uma particularidade muito engraçada, pois adjacente a elas estão casinhas típicas e características e duas rodas de moinho de água, uma de ferro e outra de madeira. Em São Pedro de Alva, concelho de Penacova, a praia fluvial do Vimieiro é por si só um espaço muito agradável e desde o verão de 2020 ficou com mais um motivo de visita depois da reformulação do restaurante Vimieiro. Localizado no lugar da Portela de Oliveira, em pleno perímetro florestal da Serra do Bussaco, encontra-se o Museu do Moinho Vitorino Nemésio. Com o objetivo de preservar a história dos moinhos de vento e água e a memória dos seus moleiros, o município de Penacova realizou ao longo do ano de 2015 obras de remodelação para preservar o Museu do Moinho Vitorino Nemésio. O Museu Moinho de Vitorino Nemésio reúne um vasto espólio aliado à arte da moagem. Por isso mesmo viemos ter com a técnica aqui do Museu, Mara Oliveira, para saber um pouco mais sobre esta arte. Olá Mara, começo por perguntar como é que surge o museu e qual o propósito do mesmo. Olá, boa tarde. O museu surge para guardar a memória dos moleiros, a arte de moer e as memórias de Penacova. E porquê o nome Vitorino Nemésio? O Vitorino, o escritor açoriano, veio estudar para Coimbra para a faculdade, forma-se em Coimbra e vive alguns anos em Coimbra. Em casa dele trabalhava uma senhora que era aqui do concelho. Ele vinha muitas vezes à casa dela e subia aqui acima à Portela de Oliveira. Aqui em Penacova comprou matas e comprou moinhos, um aqui na Portela de Oliveira. Daí a ligação de Vitorino a Penacova e ser o Museu do Vinho Vitorino Nemésio. Além disso, na obra de Vitorino encontram-se algumas passagens sobre Penacova, como a frase que podem ver aqui. É um texto que ele escreveu sobre a beira litoral e onde se pode ler que é preciso chegar às abertas e miradores para achar a razão da fama de ser de Penacova, que é o seu admirável panorama de água, pinho e penadia. E o que é que nos pode contar sobre o espólio aqui reunido? O espólio aqui reunido tem a ver com os moinhos de Penacova, como eles funcionam, as peças e toda a história que está por trás de cada uma dessas peças. E há alguma curiosidade em particular que queira partilhar connosco? Nós temos uma curiosidade engraçada, não sei se repararam lá fora que todos os moinhos têm a sair do carapuço um pau. É o chamado rabo do moinho. O rabo do moinho tinha uma única função, era mover as velas. Nós estamos a falar de moinhos de vento, que o vento não tem sempre na mesma direção. Cada vez que o vento muda de direção, a vela do moinho para, há necessidade de redirecionar. E é com esse pau que tem o nome característico, que é o rabo do moinho. O moleiro, com a ajuda do burro, empurrava esse rabo, o carapuço gira e vai redirecionar as velas de forma a apanhar novamente a direção do vento. Apanhando a direção do vento, o moinho volta a trabalhar, o moleiro vai para dentro do moinho e aí continua o serviço. E quem quiser vir cá visitar o museu, quando e como é que o pode fazer? O museu está aberto todos os dias, no horário de verão, das 10 às 18, ininterruptamente, e de inverno, das 10 às 17, ininterruptamente. Estamos à vossa disposição, podem nos visitar. O restaurante Vimieiro Food, Drinks and Friends fica localizado na praia fluvial do Vimieiro e oferece-lhe um conceito de confecção totalmente modernos. Prepare-se para uma explosão de sabores e venha aqui com a família ou com os amigos e desfrute. Pense num espaço moderno com vista privilegiada e que alia nos seus pratos sabores frescos e combinações modernas. Assim é o restaurante Vimieiro.
Com várias opções de petiscos, pratos principais e carta de vinhos ampla, pode aproveitar uma bela tarde de verão com os amigos neste espaço que serve deliciosos pratos. E claro, não podia deixar de referir as deliciosas sobremesas. Devo dizer que o difícil foi escolher só uma e não comer todas. Sendo Penacova o local ideal para a prática de vários desportos, muitas são as pessoas que vêm de forma independente com a sua bicicleta usufruir desta maravilha da natureza, como é aqui o caso de Paulo Straut. Olá Paulo, começo por perguntar porque é que Penacova é o seu sítio de eleição. Não há um terreno igual a este, já estive por muitos sítios no mundo a competir e a treinar. Consegui encontrar em Penacova, no concelho de Penacova, média montanha excelente para fazer todo o tipo de treino, trilhos de qualidade técnica superior e estradas super limpas. Os trilhos continuam a ser um desafio técnico para onde vamos, não só pela dificuldade, mas às vezes pelo lixo que encontramos e pelo perigo que põe esse lixo. Não consigo encontrar isso aqui, estou farto de fazer dezenas e dezenas de quilómetros. Excelente. Em média, quantas vezes é que vem fazer estes percursos por semana? Todos os dias. E durante quanto tempo? O último que fiz, 3 horas e 40, ontem foi o meu dia de descanso, não conta, e hoje tenho 1 hora e 40 para fazer. Muito bem, eu vou acompanhá-lo. Por isso, olha, vamos a isso. Vamos a isso. Vivi, agarra aqui no microfone. Eu vou tentar. Eu não consigo, eu vou dizer uma coisa, eu vou confessar aqui uma coisa para agir. Eu não sei andar de bicicleta. Isto, vá ao Paulo e eu depois encontramos noutra altura. Okay. Então vá. Bom passeio, Paulo. Muito obrigado. Até mais. Tchau. Eu fiz isto sozinha, mas tive uma ajudinha, mas correu super bem, foi muito divertido. Estão a ver? Penacova trouxe ao de cima ao meu lado aventureiro. Muito bom. Venham também, se eu consigo, qualquer um consegue. E está na altura de uma curiosidade. Sabe como se chama esta formação rochosa atrás de mim? Livraria do Mondego. E porquê? Porque a disposição das suas rochas se assemelha com a estante de uma livraria. Por esse mesmo motivo foi considerado um dos mais singulares monumentos naturais portugueses devido às suas características geológicas e escultóricas. No centro da vila, o destaque vai para a pérgola Raul Lino, da autoria do arquiteto com o mesmo nome. Com eventos ao longo do ano, este espaço convida a sentar e a apreciar da varanda sob as velhas cepas das glicínias a paisagem que é soberba. Daqui a vista e o esplendor do vale inunda os ângulos da nossa visão e é sem dúvida um local onde pode usufruir do melhor de Penacova e contactar com um povo muito simpático. Uma das particularidades aqui de Penacova é que no centro da vila existem várias ruas com tascos e bares onde as pessoas na altura do verão se reúnem para conviver e aproveitar o espírito dos penacovenses. Estamos na emblemática Pérgola Raul Lino, mesmo no centro da vila de Penacova, um concelho que se destaca pela sua natureza e por isso mesmo estamos à conversa com o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Penacova, Humberto Oliveira. Olá, muito bem-vindo. Começo por perguntar que pontos destaca em termos paisagísticos aqui de Penacova. Bom, estando em Penacova é uma pergunta difícil, mas naturalmente que assim à primeira lembrança, o Penedo Castro, esta pérgola onde estamos, a pérgola Raul Lino, as nossas praias fluviais, como destaca naturalmente para a do Vimeiro e para a do Reconquinho, os nossos moinhos de vento, portanto, em termos de paisagem, destacaria esses três: miradouros, praias fluviais e moinhos de vento, são de facto aqueles que são mais característicos. Fale-nos um pouco do património histórico e cultural aqui do concelho. Bom, tal como o resto do país, de facto somos um território muito rico nessa matéria. Começamos logo naturalmente pelo Mosteiro Larvão, um monumento nacional que
terá sido fundado no século VI, depois teve um conjunto de evolução e foi convento e mosteiro durante vários séculos, e é de facto aquele que, em termos de património cultural, é a nossa joia da coroa. Algumas figuras históricas, como António José de Almeida, que é o nosso patrono, foi Presidente da República, o primeiro Presidente da República que na Primeira República completou o mandato e que era natural de Penacova, e que a sua data de nascimento era, comemoração do nosso feriado municipal, a 17 de julho. Dizer que Penacova, no início do século XX, teve de facto um conjunto de pessoas de dimensão das artes, da pintura, da escultura, da arquitetura, como Raulino, que vinha muitas vezes a Penacova e que, nesse início do século XX, vinham a Penacova tomar os bons ares, por isso eram chamados aristas, portanto vinham tomar os bons ares, e que também por aqui perpetuaram alguma da sua cultura de Penacova, que foi de facto bastante rica nesses tempos. Que produtos gastronómicos destaca como sendo característicos aqui de Penacova? Bom, nós aí, na gastronomia, mesmo característica da nossa parte, é de facto a lampreia. É um prato sazonal, é um prato muito nosso e, portanto, que tem a ver com a nossa história e nomeadamente com o Rio Mondego. Portanto, a lampreia, de janeiro a abril, é de facto aquele prato que mais destaca na nossa gastronomia. A doçaria conventual, com destaque para as nevadas de Penacova e para os pastéis de Lorvão, para além de muitas outras receitas que nos ficaram desses tempos, mas são exatamente, em termos da gastronomia, aquilo que nós podemos destacar. Esta é uma terra também que reúne todas as condições favoráveis para a prática de vários desportos, correto? Sim, vários. Nós temos tido esse posicionamento e temos feito esse posicionamento, de facto, nos últimos anos, de que transformámos em Penacova como um centro de treinos para aqueles que querem praticar desporto ao ar livre, seja na caminhada, seja na corrida, seja no VTT. Portanto, temos tentado criar as condições para que exatamente possamos ser um território de referência nesse aspecto. E, portanto, hoje em Penacova, quem gostar destas atividades tem mais do que uma opção, tem várias opções em que pode vir caminhar, em que pode vir correr, em que pode vir andar de bicicleta de uma forma autónoma, com indicações que não precisam de qualquer outro tipo de apoio e que o consegue fazer. Sr. Presidente, muito obrigada, foi um prazer. Muito obrigado, muito obrigado. A Estrada Nacional 2 é a mais longa estrada de Portugal e uma das mais extensas do mundo. Ao longo de 738 km, percorre Portugal de lés a lés, entre Chaves no Norte e Faro no Sul, e é considerada uma das mais míticas rotas de sempre. Penacova é um dos municípios fundadores da Associação de Municípios da Rota da Estrada Nacional 2 e criou um espaço no centro da vila com uma figura de pão de forma para que possa tirar fotografias e recordar o momento mais tarde. Gastronomicamente falando, Penacova tem vários produtos de destaque, como é o caso da lampreia. Por esse mesmo motivo viemos ter com Fábio Nogueira, mordomo-mor da Confraria da Lampreia, para perceber o que é a mesma. A Confraria da Lampreia é um grupo de amigos que se uniram para defender este prato que é o arroz de lampreia. Somos cerca de 72 pessoas e o nosso objetivo é defender este prato que nasceu com a nossa história. E porquê defender um prato que nem toda a gente gosta? Porque realmente é um prato que está na origem de todas as pessoas de Penacova, é um prato que nasceu aqui no Rio Mondego pela abundância das lampreias. Foi um prato que ao longo de séculos foi sendo aprimorado e hoje em dia é um prato que traz muitas pessoas a Penacova e nós tínhamos que realmente defender um prato que nasceu nas nossas origens. Porquê é que a lampreia ganha destaque aqui em Penacova? Ganha destaque porque efetivamente temos um rio que tem a felicidade de ter este peixe que todos os anos chega à Penacova para desovar e então, fruto dessa abundância, ele foi utilizado na alimentação durante vários séculos e, portanto, é uma maneira de homenagear toda a história inerente ao Rio Mondego, aos pescadores, a todas as pessoas que viviam do rio e, efetivamente, é um prato que traz muitas pessoas a Penacova e todos os anos isso é um exemplo nos fins de semana da lampreia e este ano, apesar de toda a problemática, conseguimos inovar com a Câmara Municipal e disponibilizar o produto através de umas boxes que seriam acabadas em casa sem desvirtuar o produto que nós defendemos. E de que modo é que a Confraria contribui também para a economia do concelho?
A confraria acaba por ser sempre parceira, quer do município na defesa, e também temos os nossos confrades restaurantes e também faremos sempre a promoção desses restaurantes e, portanto, achamos que pelo menos durante esse fim de semana contribuímos para a economia local e também contribuímos, claro, que todos os anos quando fazemos o nosso capítulo, que por exemplo o último trouxe cerca de 400 pessoas a Penacova. Fale-me do traje que tem vestido. O traje que eu tenho vestido também é um traje que nasce na história e, portanto, isto é um capote que era utilizado pelas pessoas que tinham mais posses e, portanto, utilizavam este traje. O chapéu é exatamente a mesma coisa e ele foi adaptado. Por exemplo, o escapulário que nós usamos tem as cores do rio, tem também depois a medalha em que tem toda a simbologia da lampreia, da fisga que era usada para apanhar a lampreia e do próprio barco que faz também a pesca da lampreia. E depois no verso tem o brasão do município de Penacova. Muito obrigada, Fábio. Muito obrigado. O artesanato de Penacova é marcado pela produção artesanal de palitos e de artefactos de madeira representativos do património do concelho, de que se destacam a roda, o moinho e a barca serrana. Utilizando a madeira de salgueiro ou chopo, a manufatura dos palitos é faseada e, apesar da sua produção ser hoje mais diminuta, prevalece em muitas localidades a tradição desta manufatura. Viemos ter com a artesã Fátima Lopes para saber há quanto tempo é que se dedica a esta arte. Já trabalho neste artesanato há 40 anos. E porquê é que começou? Comecei porque isto já é uma tradição de família, começou já com a minha bisavó, depois foi o meu avô, a minha mãe e eu. E entretanto, pronto, continuo sempre porque isto já é uma tradição. E que tipo de peças é que aqui faz? Aqui começou, a primeira coisa foi os palitos de flor e depois entretanto começou-se com os moinhos, barcos, rocas, adubadoras e depois conforme as pessoas vão pedindo vamos fazendo peças diferentes. E em média quanto tempo, digamos por exemplo aqui um moinho, é que demora a fazer? Pronto, um moinho destes, normalmente do princípio ao fim, não posso dizer muito ao certo, mas sempre 4, 5 horas. E gostava de passar esta arte de geração em geração? Se calhar não. Não. Porquê? Porque isto dá muito trabalho, é preciso muitas horas. Pronto, e a minha filha faz umas peçasitas assim nas férias para ganhar algum dinheiro, entretanto, não. Eu sei que a Fátima vende estas peças e eu queria saber quem quiser vir comprá-las e poder apreciar o seu trabalho, como é que o pode fazer? Normalmente, portanto, trabalho muito para a Câmara de Penacova, eventos que há, eles oferecem, para casas de turismo, para Coimbra, Porto, até para o estrangeiro já tenho vendido também, e muita gente que vem cá à casa comprar, ver fazer e comprar. O Hotel Rural Quinta da Conchada fica localizado às margens do Rio Mondego e proporciona-lhe um contacto próximo com a natureza, a montanha, a serra e o rio. É o local ideal para trazer os amigos ou a família e desfrutar deste belíssimo cenário. Para além disso, tem várias atividades e serviços ao seu dispor, como spa, passeios de barco, massagem e ginásio. Sinta-se acolhido neste lugar que tão bem o recebe. Nas margens do Rio Mondego, a 2 minutos da barragem da Aguieira, inserido numa deslumbrante paisagem, está localizada a Quinta da Conchada. Beneficia de uma acessibilidade privilegiada, já que é rasgada por 2 importantes vias rodoviárias, o IP3 e o IC6, que por si só proporcionam uma grande facilidade de acesso ao hotel. Ficar hospedado na Quinta da Conchada Hotel e Spa significa que está próximo da natureza, da montanha, do rio e da cidade, criando uma sensação de perfeita harmonia. O Hotel Rural Quinta da Conchada põe ao seu dispor o acesso gratuito à piscina exterior, circuito água com sauna, jacuzzi de grandes dimensões com 2 camas de hidromassagem, banho turco, pedilúvio, gabinete de massagem e um ginásio. A Quinta da Conchada oferece-lhe ainda quartos com varandas, equipados para lhe proporcionar uma ótima estadia e o conforto que necessita. Usufrua ainda do passeio de barco que o leva a desfrutar da natureza envolvente e desfrute deste lugar magnífico. Está na altura de uma atividade divertida que o vai fazer usufruir do Rio Mondego e aproveitar as calorosas tardes de verão da melhor forma. Desporto e aventura é coisa que todos gostamos e para isso contamos com a ajuda da Sport Margens, uma empresa dedicada a desportos radicais, e para isso temos aqui o gerente David Carvalho. Olá, bem-vindo. David, comece por nos dizer o que é que oferecem nesta empresa.
Nesta empresa, a principal atividade que oferecemos é sem dúvida a canoagem, até porque no verão é realmente aquilo que mais movimenta aqui na zona de Penacova. E para além da canoagem, oferecemos paintball, atividades de cordas, oferecemos passeios de BTT, passeios pedestres, passeios de todo terreno, e o essencial é mesmo oferecer esta magnífica paisagem a quem nos visita. Isto são serviços sazonais ou estão a funcionar o ano inteiro? Não, estão a funcionar o ano inteiro. Canoagem, essencialmente aqui a descida do Rio Mondego, começamos aqui em Penacova, terminamos na Praia Fluvial das Torres do Mondego. É uma viagem de 13 km no meio do vale, é espetacular e é um dia para relaxar, para esquecer todos os problemas do dia-a-dia e desfrutar da natureza. O paintball é uma atividade com um bocadinho mais de adrenalina, que essencialmente fazemos em Penacova, num meio natural, com obstáculos naturais. Acaba por ser o melhor campo que se pode arranjar, sem dúvida, com obstáculos naturais. Depois, as atividades de cordas normalmente utilizamos para suplementar uma atividade destas duas principais, da canoagem e do paintball, para dar um bocadinho mais de emoção ao dia da aventura. E fazemos também as caminhadas pelo concelho. Felizmente temos em Penacova 5 percursos pedestres que podemos desfrutar e também utilizar. Temos os passeios de BTT com o centro de BTT, também nos ajuda a usufruir deste local, e depois os passeios de todo terreno também, pela envolvência que nós temos da serra, dá para desfrutar e visitar moinhos, visitar azenhas antigas, tudo um pouco. E chegou ao fim a nossa viagem por Penacova. Sem dúvida que foi um prazer conhecer um local cujo ar puro nos enche de energia e vontade de explorar todo o património de excelência aqui guardado. Junte Penacova à sua lista de viagens e perca-se nas ruas cheias de alma e tradição, onde a arte de bem receber e a simpatia do povo são notórias. Faça atividades, siga o roteiro do Arista e encontre todas as letras que formam a palavra Penacova, que estão localizadas em pontos estratégicos para que possa desfrutar do melhor que o concelho tem para lhe dar. O nosso país é único e dotado de uma beleza inigualável, por isso dê valor ao que é nosso e viaje cá dentro. Até para a semana!